Neste vídeo vamos ver as novidades ou algumas das novidades da versão CS6 para o Photoshop. Desde logo a interface mais escura é a primeira novidade que nos salta à vista. Esta tonalidade de cinza escuro permite realçar as tonalidades das nossas imagens. Ainda assim, se preferirem, podem alterar o tom da interface através das preferências. Elas situam-se para os utilizadores de Macintosh no separador no menu Photoshop e para os utilizadores do Windows no menu Edit. Em qualquer dos casos, é sempre no separador Interface que podemos dizer que queremos a janela ainda mais escura, mais clara ou mais clara. Também nas preferências e no separador File Handling temos ativa a opção de gravar em background, ou seja, agora quando pretendemos gravar um ficheiro, fazemos um save ou um save as, o Photoshop vai fazer a gravação do ficheiro em background, permitindo assim continuar a trabalhar. E por último, neste separador, outra novidade que podemos verificar é que temos recuperação automática de 10 em 10 minutos, ou outro intervalo de tempo que podemos definir aqui, o que faz com que, se houver qualquer falha, o Photoshop automaticamente vai recuperar o trabalho da próxima vez que reiniciar o programa. Boas novidades, portanto. Também temos outra novidade que é a visualização das medidas junto ao cursor. Por exemplo, quando eu estou a desenhar uma área para selecionar, temos as medidas de largura e altura junto ao canto superior direito, neste caso. Se eu fizer qualquer transformação, como por exemplo com o botão do lado direito do rato, Transform Selection, e alterar, continuamos a ver as novas medidas, e ainda se eu fizer uma rotação, consigo ver o ângulo de rotação que estou a utilizar, mais uma vez, junto ao cursor. Vou desselecionar esta área selecionada para vos mostrar que também, ativando agora um layer de imagem, se eu pegar no pincel e alterar o tamanho do pincel ou também quer o diâmetro, quer a dureza do pincel, essas indicações surgem junto ao cursor ao fazer essas alterações. O atalho é o mesmo que na versão anterior, ou seja, para os utilizadores de Macintosh, Ctrl Alt e arrastar na horizontal para mudar o diâmetro ou na vertical para mudar a dureza. Para os utilizadores de Windows, trata-se de este mesmo atalho, consegue-se através de Alt e o botão do lado direito do rato, arrastando para a direita ou para a esquerda, ou seja, na horizontal para mudar o diâmetro e na vertical para mudar a dureza. Aparece também o valor da opacidade junto ao cursor, como vimos. Também a manipulação das layers está diferente e bastante melhorada nesta versão. Eu vou colocar o painel Layers em destaque e vou fechar esta coluna para conseguirmos ver melhor ou perceber melhor a forma de manipular layers nesta versão. Uma das coisas que acontece é que nós podemos filtrar a visualização das camadas ou layers por tipo de camada ou outros tipos de filtros. Por exemplo, aqui em cima, na barra de topo, na fila de topo do painel Layers, eu posso dizer que pretendo filtrar por tipo, por nome, por efeito aplicado, por modo de mistura de cor, normal, multiply, screen ou outro, também por atributo, se as camadas estão visíveis, trancadas, invisíveis, e também por cor atribuída, e portanto há várias opções aqui que nos permitem visualizar apenas os tipos de camadas que nos interessam. Por exemplo, quero visualizar apenas camadas de texto, ou pretendo visualizar, para retirar este filtro basta dar um clique no mesmo sítio, ou pretendo visualizar apenas camadas de ajuste, por exemplo, Adjustment Layers, ou camadas de ajuste e camadas de texto juntas. Estes filtros podem ser ligados ou desligados neste ícone vermelho, e é uma forma de nós conseguirmos manipular, sobretudo em imagens complexas, como eu imagino, pode ser bastante interessante esta manipulação. Podemos também atribuir, por exemplo, modos de mistura de cor a duas ou mais camadas selecionadas ao mesmo tempo, o que não acontecia em versões anteriores. Por exemplo, eu vou tornar visível esta camada e com esta camada selecionada e também, por exemplo, esta outra, eu posso pedir
para ambas o modo de mistura de cor, por exemplo, Multiply. Portanto, de uma vez só, 2 ou mais camadas que estejam ativas, eu posso pedir para ter um modo de mistura de cor diferente. Posso selecionar 2 ou mais camadas e duplicá-las em simultâneo através do comando Ctrl+J. Posso, tendo várias pastas, como é o caso aqui, ou vários níveis de pastas. Notem que eu tenho esta pasta e dentro dela tenho mais 3 pastas diferentes que podem estar cada uma delas abertas ou fechadas, visualizando o seu interior. Nesta versão, se eu tiver uma pasta e vários níveis de pastas, pressionando a tecla Alt e um clique sobre o pequeno triângulo à esquerda da pasta, eu consigo visualizar logo todas as subpastas e os seus conteúdos. Mais versatilidade, portanto, também para esta versão. Quando temos efeitos aplicados, como é o caso desta layer, em que eu vou agora alterar o modo de mistura de cor para normal para ser mais fácil de perceber, eu tenho aqui uma sombra, vou neste caso ativar a sombra e, por exemplo, tornar o modo, a opacidade um pouco mais intensa, vou arrastar a sombra para conseguirmos vê-la melhor. O fill, como sabem, refere-se ao conteúdo da layer, apesar de manter os efeitos inalterados, como é aqui o caso da sombra. Através de Shift e um número, por exemplo, Shift 5 vai baixar o fill para 50%, Shift 1 para 10%, Shift 9 para 90% e assim sucessivamente. Também, se eu quiser alterar o nome das camadas, com duplo clique em cima do nome, posso escrever outro nome para a camada, por exemplo, a este vou chamar-lhe taças, e pressionando a tecla Tab, eu passo ao nome do layer seguinte e do layer seguinte, visível, entende-se, e assim sucessivamente, e com Shift Tab eu passo ao campo do nome do layer anterior. Estas novidades desta versão vêm fazer com que seja mais versátil a forma de trabalhar os layers, por exemplo. É também possível, para esta versão, pedir para fazer a migração e partilha das pré-definições anteriores, ou seja, é possível ir ao menu Edit e, através do submenu Presets, dizer Migrate Presets, ou seja, fazer a migração das pré-definições, em que aparece numa janela, nos pergunta se nós pretendemos fazer a migração das pré-definições de versões anteriores. E notem que estas são boas novidades não só para os utilizadores da versão CS5, como também da versão CS4 e até mesmo da versão CS3. Portanto, as pessoas que me estiverem a ouvir e que tiverem versões anteriores desde a CS3 podem fazer a migração de todas as pré-definições que foram guardando ao longo dos tempos, precisamente por este processo. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo sobre as novidades da versão CS6 do Photoshop.